Começando aqui essa nova experimentação, 15 minutos com a Nani para destravar o seu emagrecimento. E o que a gente vai falar hoje? Sem o que eu vou falar aqui, ó, não existe emagrecimento, tá? Eu já vou lá direto ao ponto, falar sobre o que eu tenho que falar, porque 15 minutos, ó, eu sei que voa, para mim é uma experiência completamente nova, mas o que eu posso falar para você é que sem isso não acontece o seu emagrecimento. Deixa eu fixar aqui o tema. Sem isso você não consegue emagrecer. Quem que tá aqui? A Dai chegou, a Elaine chegou, que tá nesse processo de emagrecimento, que tá desejando emagrecer, que tá buscando trilhar esse caminho. Compartilha aqui comigo qual que é o momento que você tá vivendo. Então, assim, ó, primeira coisa que pra gente compartilhar sobre esse assunto é o seguinte: do 0 aos 7 anos, a gente viveu experiências. Do 0 aos 7 anos, a gente ouviu coisas, a gente sentiu coisas, a gente teve alguns momentos, um mais marcantes, outro não, a gente passou por várias repetições. E o que isso tem a ver e como que isso pode aí contribuir para o seu emagrecimento? A questão é, Poli, seja bem-vinda. A questão é que tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância está conduzindo os nossos comportamentos hoje. Tudo aquilo que a gente viveu do 0 aos 7 anos moldou a forma que a gente toma as nossas decisões. E sem isso que eu vou falar aqui hoje, fica muito difícil ou você não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque a gente precisa de ter uma intenção. O que é o primeiro passo? É fundamental, é essencial. Sem isso você não vai conseguir sair do lugar. É imprescindível que você tenha um objetivo. Uma pessoa que ela não tem objetivo, sabe o que acontece? Ela acorda, ela vive o dia, ela dorme. Ela não tem qualidade nas decisões, ela não tem qualidade nas escolhas. O que acontece? Eu não tenho senso crítico na hora que eu vou decidir aquilo que eu vou fazer. Se eu não tenho um objetivo, o que acontece? Eu simplesmente vou lá e como que tá na frente, durmo até mais tarde, eu acordo qualquer horário, porque eu não tenho uma intenção. Quando eu tenho um objetivo, o que acontece? Eu ligo um estado de alerta no meu cérebro que vai fazer com que eu tenha mais atenção daquelas decisões que eu vou tomar. Então eu começo a pensar, eu começo a me relacionar com o que eu tô fazendo. E a verdade é que assim, se você não decidir um objetivo para sua vida no sentido do peso, no sentido da autoestima, no sentido da saúde, a questão é que você já está predestinado a ter um destino. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente viveu do 0 aos 7 anos já formatou o que a gente pensa sobre comida, o que a gente pensa sobre atividade física, se eu vou ter o costume ou não de beber água, de comer legumes, verdura, de comer uma alimentação industrializada ou de comer muito fast food. Por quê? Porque foi exatamente assim que a gente sobreviveu, aprendendo tudo que estava ali dentro do ambiente que a gente vivia, recebendo esses estímulos, e hoje a gente simplesmente repete esses comportamentos. Então, o que acontece? Se a gente não tem um objetivo, a gente vai simplesmente repetindo essas ações, esses comportamentos, a gente vai simplesmente repetindo aquilo que a gente aprendeu. A partir do momento que você tem um objetivo, a gente consegue ter mais intenção naquilo que a gente está fazendo. E esse objetivo, talvez a gente fale assim, mas Nani, mas eu tenho um objetivo, meu objetivo é emagrecer. E eu vou falar para você que muitas vezes o objetivo de emagrecer, ele não é suficiente. Por quê? Porque você também tem referências sobre emagrecer que estão aí no seu inconsciente. Então, quando a gente fala sobre ter um objetivo, é importantíssimo que esse objetivo, ele tenha algo que mexa emocionalmente com você e que te traga uma sensação positiva. Por quê? Quando você pensa em emagrecer, o que é
vem para você? Compartilha aqui comigo nos comentários quando você pensa em emagrecer, o que vem na sua cabeça? Na maioria das pessoas, o que vem na cabeça é restrição, é deixar de comer o que eu gosto, é me colocar regras, é ter que ter disciplina, é diminuir a quantidade. Percebe que tudo que vem quando a gente pensa em emagrecer é uma enxurrada de coisas que não vão te dar uma injeção de ânimo. Na verdade, vão te deixar até mais desanimado. Por quê? Porque a gente já pensa o quê? Que a vida já não é fácil. Eu já tenho que trabalhar, eu já tenho que fazer tantas coisas, eu já tenho que cuidar da casa, eu já tenho que pagar a conta, eu já tenho tanta obrigação e ainda vão, me tirar ali o prazer de eu comer o que eu gosto. Então percebe que aqui entra um conflito. Por quê? Porque atrás da palavra emagrecer, a palavra emagrecer carrega um peso. A Poli está falando aqui, eu penso em dieta. E quando você pensa em dieta, o que te remete, a palavra dieta? Percebe o peso que isso tem. Então a gente precisa ter, dentro desse objetivo, a gente precisa estar envolvido emocionalmente com esse objetivo e a gente tem que estar muito concentrado no que isso vai nos proporcionar de bom. Por quê? Porque a palavra emagrecer, ela já tem um peso, ela já traz ali, todo um contexto, restrição, abrir mão, deixar de comer o que eu gosto, como fica a minha vida social, meus docinhos, minhas pizzas. Então percebe que aqui já começa um conflito. E o que acontece? Se você não tem um objetivo, você é um barquinho no meio do oceano, sem leme, sem vela, indo para onde ele tá te levando, aonde o oceano tá te levando. Então é importante que a gente tenha um objetivo. Para quê? Para que eu tenha intenção nas decisões que eu tome, para que eu tenha de fato coragem de fazer coisas diferentes daquelas que eu tô fazendo. E o que eu mais escuto é assim: ai, Nani, eu me perdi do meu objetivo de emagrecer, eu até tava no foco, eu até tava nesse propósito, mas eu me perdi no objetivo de emagrecer, aconteceu aqui uma situação X, eu mudei de cidade, ou então tô trocando de emprego. Sempre quando acontece algum desafio na vida dessa pessoa, ela acaba se perdendo. E olha, a importância da gente ter um objetivo é justamente para quando, diante dessas situações que aparecem, dessas situações que tiram a gente da zona de conforto, nesse momento, mais do que nunca, é importante que você tenha um objetivo e que esse objetivo você tenha um envolvimento emocional com ele. Por quê? Porque é uma oportunidade que você tem quando você não tem quando você tem um objetivo e você está passando por uma situação desconfortável, é uma oportunidade que você tem de trabalhar a sua autoconfiança, de trabalhar a sua autoestima, de fortalecer o seu poder pessoal ou de criar o seu poder pessoal, de se superar. Então é uma oportunidade que muitas vezes a gente desperdiça pelo simples fato de depositar que agora eu estou passando pela situação X, então eu não consigo. E eu vou falar uma coisa para você: se a sua vida estiver tranquila demais, desconfie. Se você estiver conseguindo fazer tudo aquilo que você programou sem ter um desafio por trás, desconfie. Quer dizer que eu acredito muito que você não tem ou você está progredindo ou você está regredindo. Parado a gente nunca tá, porque nada é estático, nada está parado, tudo está em movimento. Então ou eu estou progredindo ou eu estou regredindo. Nossa, estagnei. No meu ponto de vista, no meu conjunto de crenças, não existe estagnação. Mas diante dessa situação que acontece, o que é que você escolhe fazer? Você escolhe ir para o movimento de ficar mais do mesmo ou usar essa situação a seu favor? Por quê? Porque é um movimento que você passa naquela situação, naquela circunstância, mas que lá na frente ela vai te proporcionar muito mais força. Eu passei por um movimento, eu já fiz vários movimentos de ficar sem açúcar, mas teve uma época da minha vida que foi quando eu saí de São Paulo e voltei a morar em Rio Claro. Naquele período eu estava sem consumir açúcar, no meio de uma mudança.
No meio de uma mudança, eu decidi, na verdade, eu tinha decidido, né, ficar sem comer açúcar, e no meio desse processo aconteceu a mudança. Quando eu passei por aquela situação, gente, quem já fez mudança aqui sabe que é extremamente desafiador. Aparecem imprevistos, coisas que você não está esperando, muitas coisas acontecem quando a gente está no processo de mudança. E a gente se estressa, enfim, né? Muitas coisas acontecem. E eu tava nesse período e eu percebi ali como o doce ele ia me distrair, como eu teria consumido muito mais açúcar naquele período do que se eu tivesse nesse compromisso de ficar 30 dias sem açúcar. E eu lembro que quando eu concluí, uma coisa que eu sempre penso assim, esses 30 dias, ou seja lá qual for o objetivo que você colocou, eles vão passar de qualquer jeito. Então que eles passem comigo caminhando em prol daquilo que acontece. Eu não acredito que nenhuma situação ruim, desconfortável ou triste que aconteça, ela aconteça aí para o nosso mal. Na verdade, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não teria, né, a propriedade para falar com relação a isso e também como eu me senti forte depois daquilo. Eu lembro que depois que passou os 30 dias, eu fiz uma recapitulação de tudo que tinha acontecido naquele mês e eu falei, caramba, se eu conseguir, depois de tudo isso que aconteceu, ficar 30 dias sem consumir açúcar, eu consigo qualquer coisa, porque foram muitos desafios. Então, eu peguei aquela situação desafiadora e eu fiz disso, né? Eu transformei nisso em algo que me deixasse mais forte, que me deixasse, né, com mais confiança. Mas por quê? Tudo isso porque eu tinha um objetivo. E quando a gente fala de objetivo, o que é importante a gente olhar? A gente pensa em um objetivo de curto prazo. Então, eu gosto de olhar para um objetivo de curto prazo dentro de 21 dias, dentro de um período curto. Mas é importante também eu olhar para um objetivo de médio prazo, 5 anos, e um objetivo de longo prazo, 10 anos. E eu estava até lendo, eu não lembro agora onde é que eu estava lendo, mas eu estava vendo a importância da gente ter objetivos de longo prazo. Como isso traz pra gente um desenvolvimento, como isso traz pra gente mais coragem, como isso fortalece a nossa musculatura interna, como isso faz com que a gente se conheça, faz com que a gente consiga observar coisas que se eu não tivesse nesse propósito, eu não conseguiria observar. Então foi um movimento assim que foi muito rico. Então quando a gente fala de objetivos, pensa sempre em um período de curto prazo, médio prazo, 5 anos, 1 ano, 5 anos e 10 anos. Por quê? Porque aí eu consigo ter uma intenção. A partir do momento que eu tenho, e eu tiro a pressa. O que acontecia muito comigo, né? Eu tinha um objetivo, eu queria alcançar aquele objetivo, mas eu queria o quê? Acabar logo com aquilo. Eu queria que acabasse logo com aquilo. Quando eu passo a ter um objetivo de longo prazo, eu não tenho mais pressa para que aquilo aconteça. Eu consigo respeitar o que está acontecendo dentro do meu dia. Uma pessoa que não tem objetivo, ela vai simplesmente se deixando levar. Então ela acorda, vive o dia e dorme. Acorda, vive o dia e dorme. Acorda, vive o dia e dorme. Quando a gente tem um objetivo, você consegue ter mais qualidade de presença, você consegue ter mais intenção. Então pensa, né, qual que é o seu objetivo para os próximos 21 dias, para o próximo ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, e esteja envolvida emocionalmente nesse objetivo, porque só assim que você vai conseguir ter mais senso crítico para fazer escolhas com mais qualidade, só assim que você vai conseguir mudar de fato o que você está predestinada para ter, porque a verdade é que sim, nós estamos predestinados para ter um resultado de peso, para como a gente se percebe, como a gente se vê, a forma do nosso corpo, a gente já tá, porque tudo aquilo que a gente viveu do 0 aos 7 anos moldou, né, a nossa autoimagem, moldou a forma como a gente percebe todas as coisas. A partir do momento que você tem um objetivo, o que acontece? Você consegue trazer mais intenção para o seu dia, tá? Gente, tô aqui nesse movimento, né? 15 minutos de live.
Para mim, realmente é um desafio. Já passaram os 15 minutos, né? Mas bora lá, porque a intenção é que seja um conteúdo bem rápido, bem direto ao ponto, para você ir aí, ó, tendo clareza do porquê você não consegue emagrecer, tendo clareza do porquê você volta a engordar. Deixa só eu recapitular aqui quais foram os pontos, né, que eu coloquei, tá? Já vou aqui encerrar essa live, tá? Compartilha aqui comigo se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se fez sentido esse conteúdo, e a gente já vai encerrando, já vamos chegando aqui pro finalzinho, tá? Mas ó, sem você ter um objetivo, você não vai conseguir emagrecer, você vai simplesmente se arrastar dia após dia, e o pior, sofrendo com essa dor de quem tá infeliz com o resultado que vem tendo. Então, coloque aí um objetivo. Quando a gente fala, só um último ponto, né? Depois eu posso trazer um aprofundamento nesse sentido, quando a gente fala nessas 15 lives, né? Nesses 15 minutos de live. Você pode ter aí um objetivo de peso, você pode ter um objetivo de roupa, você pode ter um objetivo de medida, você pode usar uma foto sua como referência. Então aqui são objetivos que estão pautados para o resultado, mas você pode ter um objetivo também voltado para melhoria. Então eu tenho um objetivo de fazer atividade física, eu tenho um objetivo de beber água, eu tenho um objetivo de comer legumes, eu tenho um objetivo de reduzir o fast food, eu tenho um objetivo de comer mais alimentos naturais, de comer mais frutas, de reduzir o doce. Então, percebe que são objetivos diferentes. Um objetivo ele está pautado para o resultado que você deseja, e você pode ter um objetivo também de melhoria em algo que precisa ser feito em prol desse resultado que você deseja. Então, aqui é o que você deseja e aqui é o como você vai conseguir isso. Então, o que eu desejo? Eu desejo emagrecer 8 quilos. Estava conversando hoje com uma moça que ela falou que ela quer emagrecer 8 quilos. Então, o que você deseja? Emagrecer 8 quilos. Como que eu vou emagrecer isso? Aí você coloca aqui um objetivo também de algo que você precisa fazer em prol desse objetivo, tá? Mas o mais importante, coloque esse objetivo, intencione dia após dia e coloque aí esse objetivo de curto, médio e longo prazo, para que você consiga o quê? Ir reconstruindo, porque não tem como a gente ser a mesma pessoa e ter um resultado diferente. Esse processo entre onde eu estou e onde eu quero chegar é uma reconstrução, e a gente precisa abrir mão de ser quem a gente é para construir, porque não são coisas diferentes, entende? Eu preciso abrir mão de quem eu sou para eu reconstruir esse objetivo que eu desejo. Eu me vejo muito nesse movimento dentro do empreendedorismo. Não tem como a Nani que tem os resultados que tem, ela ser a mesma Nani dos resultados que ela deseja. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me reconstruir aqui. Eu tenho um objetivo, né, o que eu desejo, eu também tenho um objetivo de como, né, eu vou alcançar isso que eu desejo. Então a gente vai galgando para isso, mas sem objetivo, se eu não tenho um objetivo, eu só vou ficar fazendo mais do mesmo. Então, sem você ter um objetivo, você não consegue emagrecer, tá? Ó, se essa live fez sentido, manda esse aviãozinho para uma amiga. Se você assistiu aqui essa live, coloca aqui embaixo o que mais fez sentido para você, o que você mais gostou dessa live. E bora lá, vamos que vamos. Amanhã estamos aqui de novo às 13h13 com mais um tema aí para destravar o seu emagrecimento. Gratidão por quem tá aqui, por quem passou por aqui e por quem vai assistir essa live gravada depois. Um beijo, bora destravar seu emagrecimento.